Pessoal, queria só mostrar, eu acho que aqui, eu sei que muitas vezes pode ser jornal velho para algumas pessoas, mas é o jornal do dia para outras e é o jornal de amanhã para outras, tá? Isso aqui é a nossa velha tela, então eu vou fazer uma análise, eu começo sobrevoando o macro, rapidamente, vou lá para os nossos alls aqui, que a gente viu durante essa semana, e aí, depois disso, a gente entra de verdade lá nas ações. E dentro das ações tem uma tela que eu gostaria de, assim, para quem gosta de análise técnica, essas coisas, a gente dá uma conversada a respeito. Tudo bem? Lembrando, o que nós estamos tendo, tá? Só uma coisa, o Danilo colocou aqui, né? Danilo, se puder abrir o microfone, só para a gente te ouvir também aí sobre a informação que você tem, tá? Nossa, peraí. Eu acho que foi diferente aqui. Sobre o Buffett também, tá? Então, não sei o que aconteceu com o meu Zoom aqui. Deixa eu colocar, ele colocou até no chat, tá? Vou colocar com a minha lupa e pronto. A gente conseguir aqui, né? Ele está com 2 tri em caixa. O maior investidor do mundo, ele saiu de ações. E isso diz muito, ele está em renda fixa. Então, isso diz muito sobre o que ele está pensando e ele está pronto para as compras e por uma queda de mercado. Esse é o ponto que a gente está verificando aqui. Tá? No mínimo. Eu não li nenhum relatório dele, nem alguma entrevista, alguma coisa. Para você ter uma ideia, quando o Buffett fala, ele faz o mercado, tá? Quando tem crise, na crise de 2008, os presidentes dos bancos e todo mundo ligava pro o velhinho de Omaha, tá? Então, ele tem uma forma de ler o mercado bastante interessante. Sempre a posição dele é o buy hold, tá? Então ele pega buy and hold para comprar e manter as ações. Ele não é curto prazista, tá? Então ele é essa pessoa. O que acontece? Nós estamos num trade de curtíssimo prazo e a gente está vendo aqui. A gente passou e está passando para um shutdown, tá? Nós estamos num shutdown aqui e mesmo com esse shutdown, a gente está pegando, o Banco Central americano está olhando para dados indiretos, tá bom? Porque tudo que depende de governo, eles estão com problema. Eles estão com problema chegando na economia real, tá? Não sei se vocês viram, essa semana nós estamos tendo problema com a aviação já. E isso vai se espalhar. Então as pessoas não estão podendo ir e vir nos Estados Unidos. Isso significa muita coisa, porque se você não pode ir e vir lá na aviação comercial, acaba influenciando muito o que você pensa, tá? Sobre economia e de tudo que nós estamos falando. Detalhe, vocês têm essa oportunidade aqui de ver exatamente o que o presidente do Banco Central do Brasil, o presidente do Banco Central lá do Fed dos Estados Unidos, dos Feds dos Estados Unidos, a mesma tela, entendeu? Que eles estão vendo e fazendo suas análises. Então, a gente tem aqui no Mackenzie, essa mesma oportunidade de o cara da Faria Lima, os caras dos grandes bancos, do JP Morgan, do Morgan Stanley, da BlackRock, todo mundo, entendeu? Tá nessa plataforma. É meio que uma panela. Fazer o quê? A gente está na panela. Então, é isso que a gente tem a chance. Voltando aqui, então a gente está em shutdown. Essa semana, o que vai sair? Saiu o payroll, mas o payroll veio abaixo, ou seja, o nível de desemprego está aumentando nos Estados Unidos. Isso é preocupante, tá? Mas por um lado, por outro lado, a gente vai ter, ainda se vê se é um efeito da inteligência artificial, mas o payroll vindo baixo significa que a perspectiva de inflação
pode vir mais baixa, certo? A expectativa, não a inflação em si, tá? A inflação sai essa semana, tá bom? Então, aqui vai sair o IPCA, né, o Índice de Preço ao Consumidor anualizado, e o núcleo do CPI, né, Consumer Price Index, lá dos Estados Unidos, agora, dia 13. Tá legal? Então, lá, logo peraí, dia 10, segunda, 11, 12, 13, na quarta, quinta-feira, né? Então, a gente tem aqui a inflação americana. O principal, quem é o manda-chuva de tudo é o payroll, tá? O payroll é o que manda em tudo, ou seja, numa economia você vê a mão de obra, se está empregada ou não está empregada e como está a expectativa dessa mão de obra. O resto é meio que efeito colateral dessa mão de obra, tá, pessoal? Então, que aí a fábrica a indústria vai fabricar, os estoques vão se regular a respeito, e o Congresso, a arrecadação vai de conforme for, como é que está o emprego e como está o apetite dos empreendedores em gerar emprego, tá? Basicamente é isso. Do cenário macro, o CPI vem aqui porque ele vem aqui nessa situação. Se ele se confirmar a queda, é provável que haja uma expectativa de queda de taxa de juros no próximo Copom deles, né? Lá no próximo FONC deles em dezembro. Isso significa que o mercado pode reagir de uma forma boa. De uma forma geral, aqui então, a gente está olhando o WLS, o que aconteceu aí durante todo esse período. Eu vou fechar um pouquinho aqui. Então, o WLS aqui, isso aqui vamos pegar durante outubro, tá bom? A gente vê um pouquinho em perspectiva dos últimos 2 anos, tá? E o que está acontecendo na taxa de juros na hora que a gente está vendo uma queda de taxa de juros aqui. Detalhe, não querendo justificar, tá? Mas é só para a gente olhar a tese que nós estávamos. Se percebe que, se a gente não fosse curto prazista, a gente estava de verdade colocando em grandes inovações, todo o ecossistema de terras raras, a gente estava colocando o nosso ecossistema de teses em cima de pressupostos muito importantes. Então, é só para a gente enxergar aqui o que estava acontecendo. Veio o VIX, tá? Veio o VIX alto aqui, relativamente alto aqui em outubro, tá? E todas as questões de sobretarifação. Então, não foi brincadeira. A DXY também andou muito... O mercado não foi brincadeira, tá? Então, o que eu quero deixar de recado foi isso aqui. Por favor, o Gui. O que está aparecendo aqui na tela são os arquivos de download. Está numa pasta. Opa, peraí. Deixa eu tentar compartilhar de novo aqui. Obrigado, né? Apareceu alguma coisa que eu cliquei aqui e deu errado. Vamos ver se... Voltou para Bloomberg. Voltou para Bloomberg? Tá. Eu estou tentando ver aqui. Deixa eu só ver que eu fiz algumas capturas de tela importante para a gente falar aqui. Bom, isso foi o overall, tá? A gente olhou aqui como que está. Isso aqui é uma parte mais de análise macro, que não teve grandes mudanças daquilo que a gente estava conversando esses dias, tá? Então, isso daqui é uma visão mais curto-prazista do que estava rolando, só para a gente ver. Eu mostrei aqui para vocês, eu acho que isso aqui vale a pena, né? Isso aqui é como que estão os mercados, e esse mercado aqui, o que está acontecendo nos índices, tá? Índices de bolsa, aqui, nessa tela aparece o quê? FX, né? Ou seja, a parte de moedas, a parte de commodities, e aqui a parte de índices de bolsa. No índice de bolsa, dá uma olhada a variação. Eu coloquei de 30 dias,
Se a gente colocar de 20 dias também não vai mudar muito, tá? O que acontece? Vamos colocar a de 20 dias aqui. Vamos colocar, botamos de 30 dias aqui, o que aconteceu, né, nessa bolsa? A gente operou numa bolsa de menos 20,59, tá? Do principal índice americano, da bolsa americana. Então não é brincadeira. Uma coisa é variação durante o dia, e aí essa variação durante o dia a gente percebeu que houve um empate aqui no 0 a 0, mas durante a sexta-feira, mas a gente está operando de verdade nesta situação. O que aconteceu? Surpreendentemente aqui no Ibovespa, né, no período aí de 30 dias, 25% de alta, tá? E dentro disso, fala, poxa, a gente pode dar uma olhada como que a gente caça Brasil no nosso índice. Tudo bem? Então é isso aqui, ó. Vamos lá para... E algum comentário, por favor, me parem aqui. Tem aqui, né, lá no EQS, tá? Eu vou pegar na Equity Screening. Deixa eu só fazer uma screening interessante. Aqui são outras estratégias. Aqui, para o pessoal Quant aí, tá? Quem gosta de Quant é essa tela que a gente vai acabar mostrando. Aqui é um velho conhecido de vocês, é a nossa tela das Equity Screenings, né? Que é EQS, e aí depois há todas as nossas abas aqui. Tá legal? Ao longo do tempo a gente vai criando essas abas e tudo que a gente estava conversando aqui no início do campeonato. Poxa, eu mudei aqui, ele vai começar a popular. Mas até me perdi um pouquinho, deixa eu só ver o que ele ia colocar para a gente olhar Brasil. Ó, tá vendo aqui, ó, nome do Brasil e território? Aqui, ó, só tem índice só tem ações do WLS especificamente, tá? Eu vou deixar ele desagrupado aqui, ó, tá vendo? Eu tô aqui, ó, dentro de EQS. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse enquanto tá... É um pouco rápido, mas consegue. Consegue? Não sei os colegas, né? Um pouco rápido, mas consegue. Desculpe aí, viu, gente? Aqui às vezes é cacuete, tá? Aqui, ó, né? No editar, tá vendo? Ó, você pega aqui, ó, editar, tem grupo. E eu estava agrupado aqui por seção. Você pode agrupar de diversas formas. Eu vou colocar e remover os agrupamentos só para eu pegar e colocar Brasil aqui. Brasil no nosso filtro, tá? Então, as empresas que estão listadas, não são todas as empresas que estão listadas no nosso WLS, tá? E que aparece Brasil. Deixa eu só ver. E é isso, populou aqui, populou quem estava aqui de Brasil na nossa conversa. Tá bom? Aqui foi uma forma da gente... Deixa eu só tirar aqui, ó. Se vocês quiserem... a gente pegar e poder analisar Brasil. Alguma inquietação em relação a gente pegar... Vamos analisar Brasil, algum outro papel, vocês me falem, tá? Por favor. Eu queria voltar agora para uma questão quantitativa. Bom, peraí. Nós vamos fazer uma análise quantitativa, e a quantitativa, de novo, é aquilo que a gente estava olhando para o passado, tá? Então, olha para o passado, tem aqui, e aí depois, com base no passado, que se o mercado continuasse, o que seria um ponto de compra e um ponto de entrada ou de saída. Essa é a minha grande crítica a gráfico, tá? Eu acho que o gráfico ele é interessante quando você está no trade de curto prazo, tal, não tem nenhuma novidade, então você fica olhando para as marés. Mas quem faz as marés são as notícias e a gente saber o que antes está acontecendo, saber antes do gráfico, tá bom? Então, essas são as situações que a gente
Pelo menos o que a experiência nos mostra. Aí também teve uma situação que foi interessante falar, os traders profissionais, né, fazem dessa forma. Gente, nós também já fomos trader profissional, entendeu? Então, tem algumas credenciais aí que às vezes acabei não... Até para o próximo ano eu posso apresentar minhas credenciais, mas só para vocês verem as credenciais dos professores, né? Então, eu acho que é importante a gente ver que também a gente fala com lastro, não é de uma forma sem lastro que a gente fala, com conhecimento de causa. Eu vou só dar uma passada naquilo que a gente tinha visto lá. Eu mandei uma lista para vocês de 23 ativos, tá legal? Esses 23 ativos eu peguei e montei aqui uma planilhazinha, tá? E que basicamente essa lista aqui que vocês estão vendo na frente, tá? Ele está populando ainda, mas deixa eu colocar aqui para vocês o que aconteceu nessa lista. Ele ainda está populando, deixa eu só esperar um pouquinho. Tá. Teve ups and downs, e nessa semana eu quero, aqui destaque de um dia, né, o que aconteceram com essas situações, e sem vergonha nenhuma eu vou falar o seguinte: roubada aquilo que eu mostrei aqui para vocês. Por quê? Porque o mundo saiu da tese, tá? Até então, a tese que a gente tinha, e aí aqui está separado, tá? O que é o software, o que é desenvolvimento de imobiliário, o que é companhias aéreas e o que era tudo, tá bom? Então, todos os tickers estão aqui, que eu mostrei para vocês. E dentro desses tickers eu vou pegar aqui, houve ups and downs aqui nessa semana, tá? Eu acho que é importante, não vou ficar defendendo a posição, eu falo, é uma frustração, particularmente, mas é o que a gente tem. O que rolou? Vou pegar dos últimos 5 dias, tá, de pregão, né, a variação percentual dos últimos 5 dias. 10% aqui para Seagate, que é aquele pessoal que armazena, né? Armazena dados. A Teradyne, eles fazem, deixa eu só... Eu tinha pesquisado todos eles, pessoal, né? Mas eu acho que tá lá na nossa planilha. Eles também, ele reagiu bem durante esta semana, tá? O restante, quando a gente vê a parte de Quantum aqui, menos 20, são todas elas promissoras. Tirei do nada? Não. Dá uma olhada no year to date, tá legal? A tese que o mundo estava falando. Então, essa leitura é o mundo que estava falando. Volume muito grande, tá? Então, um beta vocês vão aprender lá em métodos quantitativos, que é o quanto que variou 1% do índice, entendeu? O quanto que está variando. Aqui nesse caso está variando 1,9% do índice, né, de uma forma do beta bruto que a gente fala. Então, são ações muito alavancadas, muito arriscadas. Essa é a única defensiva, que na verdade é aeroespaço e defesa, tá? Então, uma relação muito baixa com o índice, mas todas elas com relação muito alta. E aí, ou seja, são ações arriscadas por uma característica de trade aqui. Tá? Então, a tese está aqui, ela foi montada, né, durante esse GTC, e aqui o que está acontecendo nesses últimos dias, o mundo saindo da tese. Isso aqui a gente de verdade viveu o mundo saindo da tese. E está vivendo. Posso? Oi, claro. Não é um comentário, é uma pergunta mesmo, na verdade, de quem está tentando entender o que foi que aconteceu. Porque quando a gente olha os números e as expectativas, nós estávamos no caminho certo. Exato. Mas em que momento? E eu não consigo ver uma notícia específica que tenha sido responsável por isso. Né? O que está acontecendo, de fato, não era o que a gente tinha por análise efetiva.
consegue ter alguma ideia para atribuir essa dicotomia aí, essa confusão? Porque o mercado brasileiro, que a gente não esperava nada, de repente deu um boom. O mundo que a gente tinha teses extremamente consistentes, com valores reais, inclusive, porque nós estávamos analisando gráficos e números e um gráfico em ascendência. De repente, esses gráficos começaram a ter paredões da noite para o dia para baixo, paredões absurdos. A gente tem um VIX que estava ok, quase de lado, e de repente esse VIX começou a ter um monte de paredão, tanto para baixo quanto para cima, em questões de horas. Você tem uma leitura desse cenário para entender o que ou não? Agradeço essa pergunta, porque às vezes eu acho que eu devo estar um pouco cansado, e às vezes talvez não consiga ser claro, mas eu agradeço demais essa pergunta. Por quê? Porque sim, temos assim, explicação, né? Uma das explicações tá vendo esse potencial aqui, ó, né? Essa coluna de potencial, como que ela é formada? Ela é formada pelo esse BEST aqui, tá? Espera só um minuto que eu vou dar um zoom. Eu ia pedir para dar uma ampliada, porque eu não tô... melhorou muito. Peraí, deixa eu só tentar Acho aqui, que ó. o meu tava... Aqui, ó. Tem uma coluna aqui, peraí, deixa eu só ver, porque aí eu fico meio perdido. Aqui, ó, BEST, certo? Bloomberg Estimation, do preço alto. Tá? Deixa eu dar uma zoom um pouquinho menor aqui, porque senão ele está muito grande. Tá? Deixa eu só ver. Aqui, ó, deixa eu só descansar aqui, ó. Ele é um BEST de Target Price. O que acontece? Aquela tela chamada ANR, que é Analyst Recommendation, é um consenso de mercado que se fala, poxa, quanto que vai ser o preço-alvo? É um pessoal que faz valuation, que tem robôs e que tem uma série de informações, são um pessoal que faz cálculo mesmo, bancos de dados grandes mesmo, e faz os cálculos, tá? E aí eles pegam e fazem isso aqui, ó. Por exemplo, esta ação aqui, que está com o último preço de 279, da Seagate, ela seria 278. Ou seja, o potencial dela aqui é negativo, tá vendo? Ó, né? Então, a variação percentual é negativa. O que aconteceu? Então, eu queria só a gente ter claro o que acontece. Isso aqui é o mercado, de verdade, falando, como a professora estava falando. Olha, o mercado estava falando isso. O mercado, entendeu? Aqui é o preço já transacionado, mas é o mercado. A gente fala, para onde que a gente vai? A gente vai para onde tem potencial de ganho. Legal. Aí a gente pegou, então, o potencial de ganho. Qual não foi a nossa surpresa, tá? Eu vou até no WLS, que no potencial de ganho, estavam todos os potenciais negativos, né, das grandes empresas. Por quê? O que significa isso? Significa que esta avaliação das empresas de último preço, o último preço está maior do que o preço-alvo que ela ia atingir lá na frente. Então, esse é um primeiro fator, tá? E a gente já sabia, né, que isso é um ponto bastante importante. Que falava, peraí, por que está acontecendo isso? Porque, de verdade, está sendo, como o William falou na semana passada, é a nova corrida espacial. Então, o pessoal está, assim, independente, está botando dinheiro a fundo perdido. Então, esse é um negócio. Então, o que a gente chama de esticado? Quando a gente brinca de estar esticado, é porque esse último preço aqui, ele está fazendo com que esse potencial fique negativo, tá? E tem muito potencial. Por exemplo, esta Quantum aqui, ó, né, componente de automóveis, QuantumScape aqui, ela está menos 36, ou seja, ela está... A última negociação dela foi de 6,62, sendo que a valuation mesmo, né, que é com técnica, com tudo, está em 10,50. O que acontece? Então, isso é um primeiro... Então, por exemplo, a Symbotic aqui, que é uma empresa de maquinário que fornece aqui, acho que para o governo norte-americano, ele também está com menos 29%, né, por cento de ganho, né? Então isso é uma coisa que nos diz muito. Voltando aqui para a gente ver. Só por essas três coluninhas aqui a gente já consegue ver uma coisa. Primeira coisa, quando está tudo muito esticado, está tudo com muita expectativa. Qualquer espirro no VIX é uma pneumonia, né, em qualquer outro ativo. Tá legal?
Só para a gente ver o que é o VIX. O VIX é a quantidade de derivativos quando você entra vendido no mercado de derivativos lá no mercado de Chicago, tá bom? Todo mundo que está apostando na queda, tá? Então é isso que quando o pessoal entra vendido apostando na queda, ou seja, a priori os derivativos era para fazer proteção, que a gente chama de hedge, tá? E nessa situação fala, poxa, não. Quando está todo mundo botando o VIX lá para quebrar, significa que, puxa, está todo mundo lendo que vai dar problema. E por isso que o VIX dá aquela subida, certo? Então a quantidade, né, tem um cálculo que dá aquela subida. Então, olha só, o potencial estando muito esticado, ele está super sensível a VIX. Esse é um primeiro ponto. Agora a reversão. A pergunta da professora é tão complexa, tá, que demora um tempão. Desculpa, professora, porque de fato eu tô tentando entender onde foi que eu li errado. Porque você foi muito claro nos sábados, nos conceitos, até nos nossos encontros, foi muito óbvio. E eu tinha a convicção de que eu estava lendo certo. E aí, a sensação que eu tinha é que eu estava sempre correndo na roda contrária, sabe? Eu não sei se estou me fazendo claro, assim. É como se eu tivesse a sensação de que eu estava olhando um número e eu estava apostando no número errado. É isso. Não, a professora e o mundo. Por favor. Eu ia já te... sua mãozinha. Eu não sei se eu estou errado, Maurício, mas eu acho que também tem uma questão do timing aí. Algumas notícias da semana passada, do final da semana passada, também corroboraram para essa coisa. O Michael Burry mesmo, ele está com opções vendidas, né? Ele colocou, acho que algo em torno de bilhões em derivativos vendidos, então ele tá vendido, né? Isso já eleva o temor. Teve o lance da OpenAI, que parece que estava alavancado em 1 trilhão de dívidas, já precisou do socorro do governo americano para validar essas dívidas. Não sei se acompanhou essas notícias. Ela estava com 1 tri aí, e essa validação, para ela conseguir captar esses recursos, o governo americano precisou dar garantias, porque ela por si só já não estava conseguindo. Então tem uma série de coisas aí que estão, principalmente nessa área de tecnologia, tal da bolha.com que o mercado americano está pintando. Eu não sei se... Eu acho que a resposta para a pergunta da Patrícia, é claro que é super complexa, mas tem um lance de timing também, né? A nossa tese tinha um timing que esse timing mudou, né? Eu acho que exatamente. Eu acho que... e aí não querendo falar, pelo amor de Deus, tá? Mas teve essa coisa do timing, e a gente parece que a gente está falando que a gente... Nossa, sabe? Eu apeguei... Zero apego, tá? Né? Então, putz, aquilo, mas a gente estava certo, entendeu? Mas sim. A gente estava lendo certo, tal, né? Eu acho que uma coisa que foi uma leitura do ano passado que não se comprovou esse ano foi Bitcoin, tá? Isso aí é outra coisa. Mas essa parte aqui, quando está tudo esticado, o que acontece? Pô, vamos aguardar a taxa de juros. Tá todo mundo precificando a taxa de juros para baixo. Pô, enxurrada de dinheiro vai para Bitcoin, essas coisas, e vai para esses outros papéis. Fala, beleza, o papel está esticado, mas já botamos dinheiro lá. Vamos ver se está entregando o... Então, assim, uma das coisas que o mercado ele fala, está esticado, esse potencial está muito grande, vamos botar os balanços das Big Techs aqui, eles têm que surpreender também, porque eles estão prometendo os mundos e os fundos, eles precisam pegar e surpreender. Sabe o que veio nos balanços, entendeu? Balanço, coisa real, coisa transacionada, vendeu, comprou, teve lucro, não teve lucro, entendeu? Todas as Big Techs, né, as Mega Techs aqui, superaram todas as expectativas dos analistas. Todas elas superaram. Então a gente falou, não, ok, tá tudo bacana. Aí chegou uma hora que o pessoal falou, não,
E aí teve falar, é consenso entre os bancos, e aí tá vendo que não são casas de investimento, são bancos, o pessoal de crédito, tá? Que os bancos acham que tá tudo esticado. Eu falei, vá, né? A gente já sabia isso, só olhar pro potencial aqui da Bloomberg, a gente já sabe que tá todo mundo muito esticado. Existe um problema de bolha. E aí começa um movimento e isso a gente não consegue, de verdade, até nesse momento, falar, putz, tem uma notícia só. Eu lembro de uma notícia que até eu coloquei no grupo, que foi o consenso dos bancos que estavam falando. Há um consenso que existe uma correção, a necessidade de correção de pelo menos 10% em 2026. Saiu essa notícia. E aí no Wall Street Journal, o que aconteceu? A partir daquela notícia, que eu peguei exatamente na parte, ainda olhando nas explicações do gráfico, é impressionante, né? Todo mundo resolveu tirar dinheiro, e só uma coisa, e foi esticado até quando? Até o último dia de outubro. Essa situação de reposicionamento de carteira que aconteceu, deixa eu só ver aqui, eu até não lembro da data. Mas aqui nós estamos, de verdade, passamos os 5 primeiros dias de novembro, certo? Esse solavanco, entendeu? Não teve nenhum grande movimento no mercado, a não ser o quê? Falar, putz, está tudo muito esticado, vamos realizar, vamos fazer qualquer coisa. O mercado, acho que resolveu entrar em posição, vender um pouco para que se abaixasse esses preços. Tá? Então o pessoal realizou, né, todo o lucro que eles estavam fazendo, grande parte do lucro, o pessoal que ia reportar, foi isso que aconteceu, assim, o que de fato, né, para cair esse preço dessa forma. Não teve assim um VIX que a gente falasse, nossa, esse VIX dessa vez aconteceu alguma coisa. Só uma outra coisa, tinha um outro pressuposto que era terras raras. Houve acordo do Xi Jinping com o Donald Trump. Então, toda a lição de casa foi feita certinha. Né? Foi feita de verdade certinha. Só que você vê, com tudo isso, o mercado resolveu realizar. Foi esse o ponto, assim, respondendo muito rapidamente, né? Rapidamente, desculpa, viu, pessoal, né? Mas muito rapidamente é o que rolou nisso. E aí existe a imprensa. E também as notícias, não vou culpar a imprensa, tá? Porque senão a gente não acredita na instituição. Mas Michael Burry começa a falar, começam a notícia do Warren Buffett, né? Que ele está saindo de tudo isso aqui. Tá com, sabe, alguns movimentos que começaram a ganhar muito destaque e o nível de leitura começou a aumentar muito. A gente falou, opa, né, tem alguma coisa. E nisso, né, veio a queda. Tá? Teve uma palestra super bacana do presidente da NVIDIA essa semana. Ele explicou de uma forma tão didática, eu acho que vale até a pena depois ir no site lá e ver os slides dele. Ele coloca exatamente o ecossistema e a perspectiva da NVIDIA, que são, de novo, promissoras. Então, assim, por curto prazo, há esse movimento de realização. Por curto prazo, existe de verdade uma necessidade de realização, só que, por longo prazo, a gente percebe que é uma tese poderosa essa de inteligência artificial e todo o seu ecossistema. Já tenho dúvidas e sempre tive dúvidas em relação à parte de Bitcoin, tá? Mas, basicamente, é isso. E aí, pessoal? Né? Algum comentário? Eu acho que... Puxa, falei pra caramba, por favor, professora, né? Eu acho que tem mais debates ainda que a gente pode fazer só em cima da pergunta da professora, tá? Não sei por quê. Opa, né? Acho que o Alex caiu, mas ele voltou. Então a gente estava só comentando aqui, viu, Alex, o que a gente estava falando. Do que a gente estava de olho, né? O que aconteceu nessas semanas aqui. Uma das estratégias que a gente viu
na primeira semana que a gente tomou no nariz, sabe, uma queda feia, né, que nós tivemos na primeira semana, que machucou demais a gente, né? Putz, machucou o joelho, o cotovelo, não salvou uma parte do corpo aqui e a gente falou, não, beleza, né? Foi um tombo em alta velocidade, beleza. Desse tombo de alta velocidade, a gente pôde perceber que existia um movimento para economia real, tá? Então, se o Alex quiser até comentar, que é empresas da Coreia de energia elétrica, do que era mesmo? Era de energia elétrica, de equipamento, de indústria pesada, de semicondutores, máquinas, equipamentos. Então, era essa economia, ou seja, economia real mesmo. Semicondutores, para eles, é uma economia real, tá? Então, eu estou dizendo Ásia, tá? Então, é algo que nos chamou bastante atenção. Você fala, opa, peraí, está deslocando para onde? Quem que está ganhando com isso? E aí foi o que a gente pegou e enxergou nessa situação aqui. Beleza?